Glória a Deus, a paz do Senhor, a meus irmãos e amigos do YouTube. Mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Aleluia! Que Deus venha agraciar você com esta palavra, que Deus venha te dar força e saber que Deus tem um projeto na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler a palavra de Deus. Ele se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 1 em diante, que diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulher, e conduzir preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caminhando então, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é o Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faças? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui uma porção da palavra de Deus para os nossos corações. A Bíblia nos revela a respeito de um homem chamado Saulo de Tarso. Saulo, ele foi criado nos maiores aos pés dos maiores doutor da lei, chamado Gamaliel. Gamaliel era um ensinador das Escrituras. Gamaliel era um doutor da lei, a qual conhecia os preceitos de Deus. E Saulo, ele foi criado, ensinado aos pés de Gamaliel. Então a Bíblia diz que, passado-se o tempo, aleluia, o povo começou a se multiplicar porque estavam pregando o evangelho, anunciando o reino. E alguns fariseus, alguns saduceus se levantaram contra o povo do Senhor para matar, para destruir, para acabar com essa que eles achavam que era uma seita. O cristianismo para eles era como uma seita. Então eles não aceitavam que pregasse no nome do Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus nos revela, a palavra de Deus nos diz que quando eles acabaram de matar os mártires, como eles mataram Estevão, como eles mataram outros homens que estavam pregando o evangelho, anunciando o reino dos céus, a Bíblia diz que ele foi até os sacerdotes pedir carta para Damasco, para que onde ele pegasse um povo, para onde ele pegasse um povo desta seita, ele viesse levar a preso e até mesmo tirar a sua vida. Então a palavra de Deus nos diz desta forma, que quando Saulo pegou o seu cavalo, e algumas pessoas foram com ele também, dos seus soldados, foram diretamente para a cidade de Damasco. Antes de chegar na cidade, um pouquinho de tempo, a Bíblia diz que um resplendor cercou Saulo. E quando Saulo ele viu aquele resplendor, ele caiu do cavalo, caiu no chão, e a Bíblia diz que automaticamente ele ficou cego. Ele só escutava a voz que falava com ele. E ele ficou ali atônito porque não via, mas ele ficou cego naquele momento. Então ele escutou uma voz que falou com ele dizendo: Saulo, Saulo, por que é que tu me persegues? E quando ele ouviu isso, ele disse: Quem és tu, Senhor?
E a Bíblia diz que o Senhor falou: eu sou Jesus a quem tu persegue. E Saulo ficou ali e disse: o que queres que eu faça, Senhor? Ele disse: entra na cidade, que lá eu te direi o que tu irás de fazer. Aleluia! E a Bíblia diz: louvado seja o nome do Senhor, que ele entrou na casa de Simão o curtidor, a rua chamada Direita. Então ele entrou ali, e a Bíblia diz que ele passou jejuando 3 dias e 3 noites, para que Deus viesse ter misericórdia da vida dele. A Bíblia diz que quando ele jejuou esses 3 dias, tinha um homem por nome chamado Ananias, que era também dali de Damasco. E Deus chama Ananias, e Ananias diz: Senhor, eis-me aqui. Ele disse: olha, Ananias, tem um homem na cidade chamado Saulo, quero que tu vá lá e tu ore por ele, para que eu dê a visão a ele de volta, porque ele está cego. Ananias começa a falar com Deus, diz: Senhor, bem eu sei, bem eu conheço o que este homem tem feito, o que esse homem tem perseguido o teu povo, esse homem tem perseguido a tua igreja, e tu queres que eu vá lá para que ore por ele, porventura ele vai me matar. O Senhor disse: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, um vaso chamado, e ele saberás o quanto ele tem que padecer pelo evangelho, pelo meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: vai, porque ele está orando. E ele teve uma visão que um homem chamado Ananias colocava as mãos sobre ele para que ele voltasse a enxergar. Aleluia. Então a Bíblia diz que Ananias saiu na direção da cidade, da casa onde ele estava, na rua direita, na casa de Simão o curtidor. A Bíblia diz que quando Ananias chega, ele vai entrando. Quando ele vê Saulo, ele diz: olha, eu sou Ananias, que vim aqui. O Senhor que apareceu a ti me enviou para que eu orasse por ti, e tu voltasse a enxergar e fosse cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que naquela hora ele estendeu a mão sobre a vida de Saulo. E ele, quando ele estendeu a mão, que ele orou, a Bíblia diz que caiu como se fosse mais escama dos olhos de Saulo. Então Saulo, ele passou a enxergar e foi cheio do Espírito Santo. Então já não se chamava mais Saulo, mas sim Paulo de Tarso. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que este homem, ele foi escolhido e foi chamado por Deus para levar o evangelho a todas as nações, para levar o evangelho, para levar a palavra de Deus pelo mundo afora. Paulo foi o maior missionário da época depois de Jesus. Paulo foi um homem, um canal, um instrumento de Deus, a qual ele levou, o Senhor levantou para fazer a sua obra. A Bíblia diz: louvado seja o nome do Senhor. E ele era perseguidor, e agora já perseguidor passa a ser perseguido, porque Paulo perseguiu o povo de Israel, e agora Paulo estava sendo perseguido pelos romanos. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele foi chamado e escolhido para uma obra árdua, para uma obra missionária, para uma obra grande diante do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que Paulo saiu viajando, pregando o evangelho, pregando o reino do céu, curando os enfermos, repreendendo os demônios. E Paulo, ele estendia as mãos e o Espírito Santo descia no povo que aceitava Jesus, e eles eram batizados com o Espírito Santo. Paulo chegou até a ser preso, e da cadeia Paulo escrevia as cartas e mandava Timóteo, Tito levar para as igrejas de Éfeso, para a igreja de Tessalonicenses. Por quê? Porque Paulo escrevia suas cartas e mandava para que o povo não se enfraquecesse, para que o povo não desistisse. Mesmo preso, Paulo, ele não desanimava o povo, mas sim, ele dava mais ânimo para que o povo continuasse, para que o povo não parasse, para que o povo continuasse na fé inabalável, porque a palavra de Deus diz que nós temos que estar firme no Senhor, firmado na rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia nos revela que Saulo foi um dos maiores missionários, um homem cheio do Espírito Santo e de entendimento. Por isso que ele diz: crescei na graça e no conhecimento. Precisamos de homens cheios do poder, mas também precisamos de homens cheios da graça, do conhecimento,
que tenha conhecimentos vindo da parte de Deus. Aleluia! Não podemos crescer só na graça, não podemos crescer só no conhecimento, mas temos que crescer junto na graça e no conhecimento para que nós possamos estar firme na presença do Senhor, para poder administrar aquilo que Deus coloca na nossa vida, para que nós possamos abençoar alguém através da palavra do Senhor. Paulo foi um homem que fez uma carreira muito grande. Paulo foi um homem conhecido por o maior missionário. A Bíblia diz que a morte de Saulo ele foi decapitado. Paulo, ele foi cortado a cabeça, mas nem por isso ele negou a fé. Por isso que ele fala que diz: combati um bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. A fé de Paulo era que um dia que ele morresse, a sua alma ia para o céu, a sua alma ia estar diantemente do seio de Abraão, esperando o grande dia a qual o Senhor vai assim trazer de volta para viver eternamente. Então deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, as promessas de Deus, o chamado do Senhor na tua vida, ele é poderoso, ele é grande. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu para te ser um instrumento, um canal nas mãos dele. Então não pare de adorar, não pare de louvar, não deixe que a dificuldade desta vida, os levantes que vêm sobre a nossa vida, tentam parar-nos na caminhada. Paulo tinha tudo para parar. Paulo tinha tudo para desistir, porque ele foi perseguido, ele foi açoitado, ele foi preso e até mesmo foi decapitado. Mas ele não desistiu, por quê? Porque ele tinha um chamado. E este chamado era de ser um servo, um homem de Deus, um pregador do evangelho, um missionário, um levador das boas novas. Assim como Deus escolheu a mim, escolheu você, para você ser um instrumento de Deus na tua vida. Então deixa eu te dizer, você é um canal de bênção para as outras pessoas. O Senhor te chamou e te escolheu para te ser boca de Deus na terra, para pregar o seu evangelho, para mostrar que ainda tem solução para esta vida a qual nós estamos vivendo. Porque Deus te escolheu, foi com um chamado, não do homem, mas sim foi um chamado dele para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que eu quero dizer para você, meu querido, que Jesus tem um chamado forte na tua vida. Qual é a boa e a vontade agradável de Deus para a tua vida? É que tu seja servo, seja salvo, liberto e transformado e cheio do Espírito Santo de Deus. Porque nós temos que trabalhar para o Senhor, fazer a obra de Deus. Por isso que Deus escolheu. Sabe o que eu tiro com isso? Que tem muitas pessoas que acham que aquela pessoa que está lá no mundo não serve para ser um instrumento de Deus. Paulo, ele era um assassino. Paulo, ele era um perseguidor. Quanto Deus nos tem tirado das vidas das drogas, quanto Deus nos tem tirado do álcool, quanto Deus nos tem tirado da prostituição, quanto Deus nos tem tirado de tudo aquilo que o mundo oferece e tem levantado para fazer a sua obra, para pregar o evangelho, para orar pelo enfermo, para orar pelas pessoas que precisam de oração. Deus tem chamado homens e mulheres capacitados pelo seu Espírito, tem arrancado do monturo do necessitado, no meio do charco de lodo, e tem colocado diante dele, em cima do altar, para pregar o evangelho, para mostrar que ele é Deus, que ele pega o mais vil pecador e transforma numa nova criatura. Isaías diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como carencinha, ou mais vermelho que o escarlata, se tornará mais branco do que a neve e mais alvo do que a lã. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela pessoa que o inimigo ele pega, usa a pessoa, usa e depois não quer mais, joga na sarjeta, acha que acabou a vida dele, aí Jesus chega e muda a história. Eu comparo Deus como um reciclador. O reciclador, ele vai catar a reciclagem no meio dos lixos, no meio dos monturos. Então quando ele pega ali um alumínio bom, ele traz o alumínio está todo amassado, o alumínio está todo sujo, ele dá uma lavada naquele alumínio, bem mesmo, deixa aquele alumínio bem limpo, coloca esse alumínio dentro de uma panela com fogo, ali aquela panela derrete, aquele alumínio derrete, então derrete, ele vai e coloca numa forma, aí nessa forma sai uma frigideira, desse alumínio derretido sai uma panela de pressão, desse alumínio derretido sai aí um prato, desse alumínio sai um bule, uma panela para fazer
o feijão, uma panela para fazer o arroz, e é de utilidade dentro da sua casa. Assim eu tiro essa lição com Deus. Deus pega o homem jogado no monturo, pega o homem jogado na sarjeta, o homem fedendo, o homem no pecado, o homem no erro. Aí Deus pega ele, tira ele dessa vida, né? Dá um banho nele abençoado, coloca vestes novas, coloca um nome novo, louvado seja o nome do Senhor, né? Ele vem, faz, aceita Jesus, Jesus pega ele, transforma, faz ele um instrumento, um canal. Aí de lá, quando ele já está convertido, cheio da graça, do poder, Deus levanta como um missionário, Deus levanta como um pastor, Deus levanta como um pregador, Deus levanta como um levita, e aí vai ser de útil na casa do Senhor. Então deixa eu te dizer, meu querido, o chamado de Deus na tua vida jamais vai ser frustrado. O chamado de Deus na tua vida jamais vai ser lançado por terra, porque ainda que tu esteja aí no mundo, Deus vai te buscar e você vai voltar a ser aquele instrumento que Deus te usou, que Deus te usava. Você vai ser esse instrumento nas mãos do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. O Senhor Jesus, ele jamais te esqueceu. O Senhor jamais ele vai te esquecer, porque ele diz: ainda que a tua mãe e teu pai te desamparem, eu de maneira nenhuma te desampararei. Então deixa eu te dizer uma coisa. Paulo, ele era Saulo, mas uma vez transformado passou a ser Paulo, e ser de perseguidor a ser perseguido. Evangelho é perseguição. Evangelho não é coisinha fraquinha, não. Evangelho não é você aceitar Jesus e ser rico, não. Evangelho é você ser perseguido. Evangelho é aquele que você prega, que você louva e adora, e você é perseguido pelo nome do Senhor Jesus. Tem gente que pensa que evangelho é coisinha fraca. Tem gente que pensa que esse evangelho é você tá deitado numa cama porque tem um bom emprego, tem uma boa casa. Não, o evangelho é você fazer a obra. O evangelho diz que o caminho é estreito e apertado e espinhoso, mas é um caminho que leva para a vida eterna. Então deixa eu te dizer, meu querido, não desista dos seus sonhos e nem desista da sua chamada, porque Deus te escolheu, Deus te chamou para ser um profeta de Deus na terra. Então que Deus abençoe você nesta manhã e que Deus possa abençoar a tua vida no nome de Jesus. Amém? Fique na paz e que Deus abençoe.